Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos no Grupo Espírita João Evangelista. Agradecemos a presença de todos, né? Devido às condições aí do isolamento social, estamos realizando as nossas palestras públicas via a plataforma Zoom. São todos muito bem-vindos à Casa de João Evangelista. Hoje nós vamos ter mais uma palestra e para ambientar o nosso ambiente virtual, eu vou convidar a Hermê para fazer uma leitura inicial, lembrando que, obviamente, antes um pouquinho, pelo fato de nós não estarmos, né, de forma presencial, não haverá o passe, mas nós podemos exercitar o autopasse. E para isso, vocês podem, se quiser, fluidificar uma água, colocar uma água, fluidificar, e ao final da palestra, né, no momento da prece final, você se, de alguma forma, energizar através, então, de toda a palestra e desse momento final. Né? Então, sinta-se à vontade para realizar essa ação, né, individual, mas de forma estaremos todos juntos. Então, vamos agora à leitura inicial para ambientar o nosso João Evangelista. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês. Tá? A nossa leitura hoje é a leitura 102, Nós e César. E Jesus, respondendo, disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está em Marcos 12, 17. Em todo lugar, deixa eu só sair daqui. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboraremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente, no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda que já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Muita paz. Vamos então agora orar em agradecimento a este momento. Jesus, nosso mestre, amigos espirituais, que a paz esteja conosco. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui
que possamos, como diz a mensagem, encontrar o equilíbrio necessário às nossas ações, que possamos estar sempre conectados da melhor maneira possível para que as nossas escolhas nos conduzam ao caminho do bem. Que possamos ter sempre em mente bons pensamentos, fazendo com que seja necessário e que possamos contribuir com o saneamento da psicosfera do nosso planeta, num momento tão desafiador que vivemos, que sejamos nós aquele que eleva os pensamentos onde estivermos. Que hoje possamos refletir sobre as nossas ações, sobre a forma com que oremos, que possamos então, neste momento, imantar em o nosso palestrante bons fluidos para que ele possa traduzir da melhor maneira possível aquilo que preparou para a nossa reflexão. Que possamos assim, sempre, sempre, ter na casa de João Evangelista espectadores que possam sair daqui com seus pensamentos elevados e a reflexão para os dias que virão. Obrigada sempre, amigo. Obrigada pela oportunidade. Que assim seja. E assim, amigos, hoje nós vamos dar início a mais uma palestra. Teremos hoje o Vanderlei, do Jerônimo Ribeiro, e também coordenador da área de mediunidade na Federação Espírita. Que seja muito bem-vindo, Vanderlei. Muito obrigado por atender ao nosso convite. É muito bom ouvir você, sempre refletindo. E o tema hoje é sobre a prece, né? Como vivenciar a prece. Então, seja muito bem-vindo à nossa casa e que possamos, então, ter toda a atenção ao Vanderlei. Inclusive, para isso, nós vamos pedir a vocês que, para a gente, toda a nossa atenção agora ser nos slides dele, na palavra dele, manter o nosso microfone desligado e também a câmera, tá bom? Porque atenção ao amigo. Vanderlei, com você agora. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos os irmãos do João Evangelista. Já externamos aqui a nossa saudade, o nosso desejo de estarmos lá presencialmente, falando com vocês, abraçando a todos vocês. Mas não é também de todo ruim estarmos aqui conectados por meio da tecnologia, que é uma criação dos homens, mas ela é construída sempre com a instrução, com a orientação e com o auxílio dos espíritos superiores. Vamos falar hoje sobre prece, como devemos vivenciar a prece. Parece uma certa prepotência nossa de imaginar que podemos ensinar alguém a como vivenciar a prece. É claro que esse não é o objetivo principal da nossa fala aqui hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a prece e vamos entender os subsídios que o Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita nos dá para podermos vivenciar, para podermos proferir uma prece. Jesus nos afiançou sobre a eficácia, sobre o funcionamento da prece, lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando ele disse, peremptoriamente, de forma afirmativa, taxativa, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E depois ainda ele confirmou, pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus não pôs nenhum tipo de condicional com relação aos pedidos que nós fazemos. Ele simplesmente disse que se nós pedirmos, nós seremos atendidos. Isso muitas vezes fez com que as pessoas confundissem um pouco o que Jesus estava querendo dizer com isso e abrissem um petitório infindo de coisas de que nós não precisamos e, o que é pior, de coisas que podem até mesmo
prejudicar a nossa conduta e o nosso trabalho, a nossa senda evolutiva aqui nesse planeta, que é o principal objetivo de estarmos aqui. Mas ele foi muito claro quando disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Sabendo a forma de pedirmos, sabendo o que pedirmos e o que estamos procurando, certamente nós seremos atendidos. Uma das definições que nós já lemos por aí sobre prece, das mais belas que já encontramos, está inserido num livro chamado Cavaleiro de Lumières. Todo mundo tentou fazer uma definição de prece, tentou fazer uma formação bordada em torno dessa definição, mas a gente entende que o Espírito Charles, trazido com o pensamento trazido pela Ivone Pereira, disse lá nesse livro, no capítulo 3 da 4ª parte, onde aconteceu um episódio bastante curioso. O Cavaleiro de Lumières, que é o protagonista dessa série da Ivone Pereira, que começa com o livro Nas Voragens do Pecado, continua com esse O Cavaleiro de Lumières e termina com o Drama da Bretanha, mostrando a trajetória toda da Ivone Pereira em seu trabalho de evolução, junto com o Espírito Charles e com os outros espíritos que acompanhavam. O Cavaleiro de Lumières é o protagonista desse livro. E ele comete o suicídio em determinada situação. Ele fica no plano espiritual numa situação muito dura, muito difícil. Os seus amigos buscam ajudar, mas é muito difícil, mesmo no plano espiritual, auxiliar uma pessoa como ele. Até que, em um momento, um padre muito amigo dele se vê numa situação de sentir a presença do Cavaleiro de Lumières, desse cidadão. E ele, sentindo essa presença sofrida, faz uma prece em benefício dele. E a partir do momento em que esse padre fez essa prece, ele começou a receber os auxílios no plano espiritual que o levaram à sua redenção no futuro. E tudo isso é contado nesse livro, que vale a pena ler, não só esse, mas toda a trilogia que a gente repete. Começa com o livro Nas Voragens do Pecado. E lá nesse capítulo 3, o Espírito Charles diz: sabeis o que é a prece? A prece é uma irradiação protetora que nasce do coração amoroso, sobe até Deus em súplicas veementes e desce em benefício até o ser por quem se pede ou a quem se deseja proteger. Depois ele continua falando sobre prece, quase uma página inteira, numa forma de nos emocionar pela efetiva ação que a prece de um amigo teve diante de um homem tão sofrido no plano espiritual por um grave erro cometido por ele na sua vida. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinou que a prece é uma invocação. Sim, quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos fazendo uma invocação. Nós estamos invocando para próximo de nós vibracionalmente, o ser a quem nós estamos nos dirigindo. A prece é uma invocação mediante a qual nós entramos pelo pensamento em comunicação com esse ser a quem nós nos dirigimos. Pelo pensamento, porque o pensamento é a forma principal de comunicação dos espíritos encarnados, dos espíritos desencarnados e também dos espíritos encarnados que querem se comunicar com eles. Tanto mais forte, lá no Livro dos Médiuns, Kardec já afirma que tanto mais forte, tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Nós é que vamos impor à prece o potencial que ela vai ter, a abrangência que ela vai ter, o alcance que ela vai ter, porque vai estar na nossa sinceridade nessa ação e no fervor, na confiança e na fé com que realizamos essa prece, é que vai estar o tamanho da sua abrangência. Porque toda a prece proferida, ela vai ter como destino não apenas aquele ser a quem nós nos dirigimos, mas também os outros seres que estarão envolvidos nessa onda mental. Portanto, todas as nossas preces terá como destino final Deus,
que é a sintonia máxima do universo, que está sempre sintonizado com os pensamentos de todas as pessoas, de todos os seres humanos do universo. Para nós, talvez seja difícil imaginar um ser capaz de sintonizar com todas as criaturas do universo. Mas esse ser é Deus. Ele está em sintonia, assim, com todas essas criaturas do universo, assim como Jesus está em constante sintonia com todas as pessoas, com todos os espíritos que estão vinculados à psicosfera espiritual do nosso planeta. A ação da prece pode ter vários objetivos. Nós podemos fazer preces com vários objetivos. Por exemplo, podemos fazer um pedido, Allan Kardec nos assevera isso também no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos, pela prece, ter o objetivo de fazer um pedido. Senhor, auxilia-nos na condução desse trabalho, dada a nossa inexperiência em realizar palestras pelo computador. Isso é fazer um pedido. Pedido simples, que pode ser simplório, pode ser superficial, ajuda-nos a conduzir bem o nosso dia, ou pode ser mais profundo. Senhor, ampara-me na condução desse mal que me acomete nesse momento. Enfim, um pedido em qualquer situação, profundo, raso, de qualquer forma. Ou podemos fazer um agradecimento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em vosso nome, junto a amigos tão queridos. É um agradecimento. Obrigado, Senhor, pelas conquistas que tivemos. Ou uma glorificação. Senhor, eu te glorifico por seres tão grandioso a ponto de nos aceitar mesmo com as nossas imperfeições. Isso é uma glorificação. Nós podemos fazer preces por nós mesmos. Fazer preces por nós não é uma ação egoística. Ela só seria se nós só fizéssemos preces por nós mesmos. Mas podemos sim fazer preces por nós mesmos, ou pelos outros, por outras pessoas. Podemos fazer preces por vivos ou por mortos. Mortos perante a terra, logicamente, perante a matéria, por espíritos encarnados e por desencarnados. Podemos fazer preces por conhecidos ou por estranhos. Sim, podemos fazer preces por pessoas que nós não conhecemos e que sequer sabemos que elas existem, mas se temos uma noção da sua existência, podemos direcionar os nossos pensamentos em prece para essas pessoas. Podemos fazer por pessoas boas ou por pessoas más. Existe um ditado popular que diz que não se deve gastar vela com defunto ruim. Deve sim. Aí é que devemos gastar mais velas no sentido figurado. Gastar mais, investir mais as nossas preces, porque são as pessoas más que mais necessitam das nossas orações. Podemos sim fazer prece pelas pessoas que nós julgamos boas e que nós julgamos más, porque temos que lembrar sempre que nós não temos capacidade de julgar absolutamente a ninguém. Aqueles a quem julgamos maus, muitas vezes não são. Jesus recusou o título de bom, por saber que bom é só Deus que está no céu. Então, nós podemos fazer prece pelas pessoas que nós julgamos serem boas e que nós julgamos serem más, sempre no sentido de ampará-las, de acolhê-las, de exaltá-las, de auxiliá-las, nunca no sentido de prejudicar absolutamente, nunca, jamais. Podemos fazer por uma pessoa, por um grupo de pessoas, por uma cidade inteira, por um país, pelo conjunto de pessoas que sofrem nessa pandemia. Enfim, podemos fazer preces para auxiliar quem nós queremos que seja auxiliado, até mesmo aqueles seres que não são animados, como as florestas, ou como os animais, ou como os rios. Podemos fazer preces para tudo que vá trazer benefícios para a humanidade. E será que a prece funciona mesmo? Porque as pessoas acham que muitas vezes basta fazer uma prece. Se não funcionar, mal a gente sabe que não faz. Mas não é bem assim. A prece funciona e nós conhecemos muito bem os mecanismos de funcionamento da prece, tanto pelos livros trazidos pelo André Luiz, pela mão do Chico Xavier, como pelos livros da codificação espírita e tantos outros livros trazidos até nós. Quando nós emitimos um pensamento em direção a outro ser, esse pensamento vai fazer com que haja uma vibração nas moléculas do fluido universal. O fluido universal é um fluido
imponderável, um fluido que nós não temos capacidade de detê-lo, que cobre todo o universo, inclusive nos lugares onde existe reencarnação de espíritos. Esse nosso pensamento vai fazer vibrar essas moléculas, vai modular essas moléculas, e esse pensamento vai ser levado como ondas por meio desse fluido chamado fluido cósmico ou fluido universal, que é a mesma coisa, e vai ser levado em forma de ondas para as regiões mais distantes do universo, para os infinitos do universo. E, por meio de outro fenômeno, o fenômeno da sintonia, essa vibração que nós emitimos vai ser captada por aquele ser a quem nós nos dirigimos. Porque quando fazemos uma prece direcionada a um ser, como já dissemos, fazemos uma evocação a esse ser. Então ele vai sintonizar essa prece, vai sentir que está sendo chamado, e como ele entrará em sintonia, ele receberá essa vibração e receberá essa nossa vontade, apelo, como Chico Xavier, como o André Luiz chamou no livro Mecanismos da Mediunidade. Essa vontade, apelo, vai como que chamar a atenção desse ser que vai atender a essa prece. E também vai chegar a todos os seres que não foram evocados pela nossa prece, mas que por uma razão ou outra também estejam em sintonia com essa nossa emissão de pensamento. Por exemplo, nossos espíritos guias, nossos espíritos, nossos anjos da guarda, Jesus, Deus, enfim, todos aqueles que estão sintonizados conosco. Vai chegar a esse ponto, e é assim que a prece funciona. É um mecanismo muito simples, semelhante ao mecanismo de comunicação entre os espíritos desencarnados ou de comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados por meio do pensamento, por meio das emanações vibracionais, das emanações de pensamento. É assim que a comunicação se dá fora do plano físico. De uma forma muito analógica à sua ação no plano físico, porque o plano físico é uma cópia, é uma manifestação para a nossa compreensão psicológica da realidade que existe no plano espiritual. Por isso é muito similar. Dessa forma, a prece vai se propagar, o nosso pensamento vai se propagar. Lembrando sempre que esse pensamento pode ser sempre um pensamento bom ou ruim. Não pensemos nós que um pensamento ruim não vá também se propagar. Se ele encontrar sintonia em seres com pensamentos ruins, ele também, essa prece, entre aspas, que não será uma prece, mas será um pensamento perverso, vai chegar também a esse ser que está sintonizado com esse pensamento ruim que nós emitimos. A distância que essa prece vai atingir, a gente não tem a menor noção disso, muito menos da sua velocidade, mas nós sabemos que vai depender de dois fatores que são preponderantes. A força de vontade de quem emite a prece e da sinceridade de propósitos da pessoa que está emitindo essa prece. Sem esses dois fatores, a prece não vai se propagar da maneira como nós imaginamos. Por isso que algumas preces não saem das cumieiras das igrejas ou das casas dos centros espíritas de onde elas são proferidas, porque são preces que não estão imbuídas nem de sinceridade e muito menos de boa vontade. Elas simplesmente vão ser refratárias. Qualquer ser humano pode externar o nosso pensamento. Aliás, é uma das coisas que nos transforma em seres humanos. Nós podemos externar, pôr para fora, podemos transmitir, irradiar os nossos pensamentos. E esse pensamento vai ser transmitido ou de forma isotrópica, ou seja, para todas as direções, como uma lâmpada incandescente ou como um sol que irradia em todas as direções, ou pode ser transmitido também de uma forma direcional, como uma antena parabólica, quando eu faço uma prece direcionada a um ser, essa minha irradiação, essa minha prece vai ser lançada em direção a esse ser, seja para pedi-lo ou para beneficiá-lo, para pedir-lhe ou seja para beneficiá-lo. Esse pensamento vai ser transmitido a partir de nós
enquanto seres transcendentes, enquanto seres espirituais. O veículo, como já dissemos, de tudo isso é o fluido universal. E ela vai se transmitindo a uma velocidade que nós não conhecemos qual. A velocidade de transmissão desses pensamentos, nós nem sabemos se ela é limitada e como nós podemos medi-la se ela for limitada, porque não tem nada a ver com as medidas que nós fazemos em nossas vidas. O pensamento não é uma onda que nós chamamos de eletromagnética, que a onda eletromagnética ela tem um alcance limitado, e também ela tem uma velocidade limitada. O pensamento não, ele é muito superior à onda eletromagnética mais sutil que nós conhecemos aqui na Terra. Muito superior e muito mais veloz, se é que essa velocidade é limitada. E será que a prece funciona mesmo? A gente só utiliza esse mecanismo há tanto tempo porque ele funciona. Kardec nos mostrou como a prece funciona em várias situações, mas em uma delas foi quando ele falou no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre as causas das nossas aflições, falando sobre as causas dos erros passados e dos erros presentes. A prece pode ter uma grande eficácia para a dor derivada de erros passados. Mas a gente pensa, bem, mas e se eu cometi muitos erros, eu não tenho que resgatar esses erros? Sim, a prece não vai modificar as nossas provas. Poderá modificar, mas não vai anular as nossas provas. Mas ela pode amenizar a cada um de nós, ajudar a cada um de nós e amenizar as nossas dores no passar por essa prova. Como, por exemplo, um veículo de consolação. A prece consolando o sofredor, consolando aquele que sofre, retemperando-lhes as energias e as esperanças, como dissemos no primeiro trecho que nós lemos. A prece também, para erros do passado, pode servir como ferramenta de fortalecimento interior, como ferramenta para conseguirmos superar as provas pelas quais nós precisamos passar nessa encarnação. Pode também nos ajudar a minimizar as dores, porque a dor ela é intrínseca ao nosso processo evolutivo, seja para resgate de erros passados ou até mesmo para processos evolutivos, porque André Luiz falou para nós sobre a dor-evolução. Então, a prece, mesmo que seja baseada em erros passados, que a lei de causa e efeito esteja agindo em nós, a prece vai ajudar a minimizar essa dor. E a prece também vai ajudar como compreensão do que está acontecendo. E vai nos ajudar na resignação, fortalecer a nossa resignação, porque essa resignação é que vai engrandecer o valor das provas pelas quais nós estamos passando. Mas também a prece pode evitar a dor. Se nós tivéssemos feito preces suficientes, sinceras, quando éramos mais jovens, talvez estivéssemos passando por menos momentos, por menos ocorrências de dor hoje. A prece associada à vigilância vai minimizar, com certeza, as nossas dores presentes e vai evitar dores para o futuro. Porque se há dor hoje, é porque faltou amor no passado. Então, a prece pode nos ajudar a evitar essas dores futuras. Acompanhando as boas obras, ela vai fortalecer as nossas boas obras e vai nos ajudar no crescimento da nossa iluminação interior. A prece também vai nos ajudar a propiciar o nosso autoconhecimento. E, acima de tudo, a prece vai nos auxiliar na questão do perdão. Na questão do perdão, ela vai ser uma grande auxiliar nossa. Mas não é na questão de nós conseguirmos o perdão para nós. Não. É na hora de nós conseguirmos perdoar. Porque o que nos mais faz mal não é o perdão de que nós precisamos. É o perdão que nós não conseguimos conceder ao nosso próximo. É esse peso que nós carregamos todas as manhãs quando levantamos por não conseguir perdoar alguém. Talvez uma das dores mais terríveis que uma pessoa pode sentir é a dor de não conseguir perdoar, porque não é aquela dor aguda, é aquela dor crônica que cobre a pessoa o tempo todo. Parece que faz com que a pessoa não alcance a felicidade, porque ela
carrega na sua vida um peso em suas costas gigantesco, que é o peso do perdão que ela não concedeu. E a prece vai nos ajudar muito com relação a isso e com relação a muitas outras pessoas. Mas é preciso saber fazer a prece. Allan Kardec disse no Evangelho segundo o Espiritismo que, apesar de ser um apelo para a alma, a prece apenas não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus e na ação da prece e na ação dos bons espíritos, que são aqueles que põem em prática tudo aquilo que é da vontade de Deus. Nós precisamos, além de conhecer esses mecanismos da prece, nós precisamos aprender a conquistar a capacidade nossa de realizar uma prece. Porque fazer uma prece não é fácil. Nós aprendemos a fazer prece quando éramos crianças, apenas balbuciando algumas palavras, depois entendemos que o sentimento é que é prioritário. Então precisamos entender e compreender e levar a fundo essa ideia de que quanto mais sentimentos pusermos na prece, e quanto mais simplicidade existir na prece, mais alcance ela vai ter. Precisamos buscar uma postura de filhos de Deus, solicitando o auxílio humilde desse Pai amoroso que está junto de nós, sempre. A prece é essa conversa íntima que nós temos com Deus, ainda que ela seja intermediada pelos espíritos superiores, pelos nossos anjos da guarda, mas essa prece, como já dissemos, sempre vai chegar até o Pai Celestial, que é nosso Pai. Nós, a partir de Jesus, começamos a entender Deus como nosso Pai. Não é mais aquele ser que nos controla, que nos vigia, que nos pune, que nos castiga, que exige de nós sacrifícios, não. Deus, a partir de Jesus, chegou à nossa compreensão como sendo um Pai. Por isso, tudo o que precisamos é simplificar a prece. E é tão simples uma prece, mas tão simples, que, como disse Herculano Pires com relação ao passe, nós podemos dizer também com relação à prece. A prece é uma coisa tão simples que a única coisa que nós precisamos é fazê-la. A prece não pede de nós nenhum tipo de posicionamento físico, nenhum lugar especial. Nós podemos fazer prece em pé, de joelhos, deitados, em qualquer posição que nós quisermos. Nenhum lugar especial, pode ser na cozinha, pode ser no quarto, pode ser na casa espírita, pode ser na rua, em qualquer lugar. Nenhum tipo de capacidade especial do orador. Não há necessidade de se proferir palavras bonitas e bem concatenadas dentro de uma correção perfeita do linguajar da língua portuguesa. Não precisa. Nós precisamos fazer preces com sinceridade. Não podemos pensar que as preces feitas por aquelas pessoas que sabem falar bonito têm um alcance maior do que aquelas pessoas que falam pouco em sua simplicidade. Todos nós podemos, sim, fazer uma prece. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse que porque a prece exerce uma ação magnética, pode nos fazer supor que o seu efeito depende da força fluídica de quem o faz. Nada disso. Assim, entretanto, não é, afirma o benfeitor. Os espíritos, em sendo precisos, suprem as insuficiências daquela pessoa que ora, a ignorância daquela pessoa que ora, a falta de capacidade de falar, a falta de capacidade até mesmo intelectual, se for necessário, daquela pessoa que está fazendo, porque no momento da oração, o que vai se expor é a simplicidade, é a humildade, é a sinceridade. Nós não podemos nos assemelhar àquele fariseu que, fazendo a prece, simplesmente denegria a imagem de quem estava ao seu lado, exaltando a sua própria imagem. Não podemos orar de forma afetada, em pé, nas sinagogas para aparecermos. O que nós precisamos é orar no silêncio dos nossos seres, no silêncio das nossas almas. Dois compositores brasileiros muito conhecidos por você, um muito conhecido, outro menos. Um chama-se João Donato, muito pouco conhecido, mas tem músicas belíssimas, e outro chama-se Gilberto Gil, todos nós conhecemos com certeza. Esses dois compuseram uma música, tenho a impressão que foi o João Donato que compôs com o Gilberto Gil. Estou falando do João Donato, mas eu não tenho muita certeza, porque ele compunha quase todas as músicas com o Gilberto Gil, mas com certeza foi o Gilberto Gil que compôs essa música chamada
se eu quiser falar com Deus. E nessa música, ele mostra toda a simplicidade com que nós fazemos uma prece. Depois vocês ouçam essa música e tentem entender nas palavras simplórias do artista, porque a arte tem esse condão, a arte tem o condão, a capacidade de nos ensinar coisas muito além da nossa capacidade, com palavras, com arranjos simplificados. Ele fala, por exemplo, que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. A prece é uma viagem transcendente ao interior de nós mesmos. Precisamos nos desligar da imanência material do nosso corpo físico e nos entender, pelo menos momentaneamente, como seres espirituais. Para falar com Deus, eu preciso querer falar com Deus. Eu preciso ter essa vontade de falar com Deus. E eu tenho que ficar a sós. Por que ficar a sós? Porque é uma relação minha com Deus. Mesmo que eu esteja agrupado, mesmo que eu esteja em público, fazendo uma prece coletiva, que tem muito mais ação do que as preces individuais, Kardec nos ensinou isso, mas naquele momento, entre mim e Deus, tenho que apagar a luz, porque não posso deixar que nada interfira na minha prece, no que eu estou fazendo. Mas como apagar a luz ao meio-dia, numa estrada, quando alguém é atropelado e precisa fazer uma prece? Estamos falando de apagar a nossa luz interior, apagar a nossa própria luz. É isso que o artista estava querendo dizer. Precisamos apagar a nossa luz interior, calar a nossa voz interior e buscar encontrar a paz, mesmo naquele ambiente de balbúrdia em que nos encontramos, mesmo com a azáfama de um atropelamento, ou de uma tragédia, de um prédio que cai. É necessário encontrar essa paz. É também um ato de humildade, uma atitude de reverência e submissão aos desígnios do Pai. Na música, Gilberto Gil fala, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Se não houver humildade e submissão aos desígnios de Deus, eu não vou conseguir. Se eu quiser mudar a trajetória das coisas, a prece não vai ser eficiente. Eu preciso aceitar a dor. Eu tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão, ou seja, tenho que demonstrar a minha humildade. O cão é um dos símbolos de humildade. E o ato de se lamber o chão é também uma demonstração metafórica, obviamente, é uma questão figurativa, artística, de demonstrar humildade. A prece é um ato de pura confiança em Deus. Por isso que o artista fala, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Se eu fizer uma prece, duvidando da sua resposta, da resposta divina, se eu fizer uma prece, achando que se não fizer bem, mal também não vai fazer, muito pouca ação ela terá. Terá sempre ação, porque as nossas atitudes, mesmo bordadas, emolduradas pela nossa ignorância, pelos espíritos superiores e, acima de tudo, por Deus. Mas a sua eficácia não será tão profunda. Eu tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Completamente na confiança de que eu vou alcançar o desiderato pretendido, aquilo que eu vim buscar com relação à prece. Nós podemos falar também, já chegando na conclusão da nossa fala, sobre as formas de fazer prece. Nós podemos fazer prece simplesmente pondo-nos a sós com Deus, dirigindo nosso pensamento a Ele e aos espíritos superiores e proferir a nossa prece. Mas existem outras formas de se fazer, digamos assim, de tomar atitudes muito semelhantes às preces, que também funcionam de forma similar à prece. Por exemplo, no silêncio. A gente, de vez em quando, vê nas casas espíritas ou em outros lugares dizendo que o silêncio é uma prece. Gente, o silêncio por si só não é uma prece. O silêncio é o silêncio. Mas nós podemos, sim, fazer preces silenciosas do interior do nosso coração para dentro. Nem todo mundo que está em silêncio está em prece. Nem todo mundo que silencia está fazendo uma prece. Mas todo mundo que vai fazer uma prece
precisa silenciar, ainda que seja uma prece proferida com palavras. Temos também aquelas preces que nós chamamos de prece encomendada. Será que elas funcionam? Olha, é muito melhor que cada um de nós faça a sua prece. Cada um de nós externar a sua própria vontade ao Pai Celestial, que Ele vai nos atender individualmente e coletivamente. E será que as preces decoradas funcionam? A gente já leu no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo que às vezes funciona. Funciona se eu tiver posto nas palavras em que eu estou falando sentimento, mesmo que sejam palavras decoradas. Porque, em essência, todas as palavras que nós falamos, elas são decoradas, elas estão dentro de nós. Nós não conseguimos falar palavras que nós nunca ouvimos. Nós não conseguimos falar palavras que nunca ouvimos. Então, em essência, elas são sempre decoradas. Mas nós precisamos pôr nelas sentimento. E as preces coletivas, que, segundo Kardec, segundo todos os espíritos, têm uma influência muito maior, uma penetração muito mais profunda nas pessoas, porque funciona como um feixe de vagas. Então, as preces coletivas, elas têm uma abrangência maior, um alcance maior. Mas é fundamental que nós saibamos fazer preces coletivas. Pede-se muito que fique todo mundo fixado em um único pensamento. Quando uma pessoa faz uma prece, ela apenas profere aquela oração de voz alta. Precisa ser feita de forma que todo mundo entenda o que ela está dizendo. Precisa ter uma compreensão para todas as pessoas que estão ao seu redor. Precisa ser firme e bem falada para que todo mundo compreenda e tenha capacidade de manter-se sintonizado naquela onda mental daquela prece. Precisamos acompanhar aquela prece, não apenas com as palavras, mas também com o pensamento. Precisamos saber o direcionamento que está dando, que quem está fazendo a prece está dando para essa oração e acompanhar esse direcionamento. Se fazemos uma prece em benefício da Federação Espírita, todos nós devemos direcionar a Federação Espírita. Se é para o Grupo Espírita João Evangelista, todos nós nos direcionaremos em pensamento ao João Evangelista, para que a nossa prece coletiva possa funcionar de forma coletiva. Também devemos ter um mesmo pensamento. Se o objetivo é a saúde de uma pessoa, devemos orar para a saúde daquela pessoa. Assim, as preces coletivas terão uma abrangência muito maior, uma intensidade muito maior de eficácia. Mas se cada um pensar em uma coisa diferente, isso absolutamente, infelizmente, não vai acontecer. Nós vamos ficar simplesmente cada um fazendo orações juntos, mas separados. É necessário unirmos o nosso pensamento em uma única direção. E para concluirmos, vamos falar rapidamente sobre o Pai Nosso, que é a mais bela de todas as orações, porque foi Jesus que nos ensinou. Precisamos orar o Pai Nosso lembrando da primeira frase que nós falamos, Pai Nosso, que estás no céu. São duas palavras, Pai Nosso. Se o Pai é nosso, é Pai de todo mundo. Todos nós somos irmãos e como irmãos devemos nos tratar. E quando falamos também a parte do venha a nós o vosso reino, temos que lembrar que logo depois vem o seja feita a vossa vontade. Não podemos parar no venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Temos que lembrar do seja feita a vossa vontade. Mas é a vontade do Pai, não é a nossa vontade, não é a vontade que nós gostaríamos que o Pai tivesse. É a vontade do Pai. Pedimos para que Ele perdoe as nossas ofensas à medida em que nós perdoamos os nossos ofendidos. Temos que lembrar muito disso, porque o perdão a nós será dado no limite em que nós dermos o perdão. E finalizamos pedindo para que Deus nos livre do mal. Mas que mal é esse? Se o mal que existe na Terra fomos nós que inventamos, o mal que nós pedimos que Ele nos livre é aquele mal que nós estamos criando nesse momento. É o mal que nós estamos gerando, porque o mal que nós já geramos no passado, não tem como Deus nos livrar daquele mal, porque ele já foi feito. Nós precisamos pedir a Deus que nos livre do mal que nós realizamos hoje. Porque o mal que nos atormenta é o mal que nós produzimos. O que os outros produzem contra nós são consequências do mal que nós produzimos no passado. E com relação a ele, não há mais nada o que fazer. É necessário que Deus nos ampare
para que nós paremos de produzir o mal e encontremos na oração uma forma de minimizar em nós as dores que o mal que nós produzimos no passado chegue até nós nesse momento. Para isso, a prece é fundamental, é um mecanismo divino, é um mecanismo hoje consciente do seu funcionamento por todas as pessoas, pleno em atitude, pleno em eficácia e eficiência, e isso tem sido demonstrado diversas vezes em todos os lugares, em todas as casas espíritas, em todos os templos onde existem pessoas fazendo orações, orando, fazendo preces com fervor, com sinceridade e com dedicação. Por isso que nós pedimos a Jesus que mantenha-nos todos unidos nesse momento, porque procuraremos, nesse momento, elevar o nosso pensamento até Ele, em agradecimento por esses instantes que nós passamos juntos, encerrando a nossa fala com uma oração, pedindo a Jesus, em sua misericórdia infinita, que nos oriente sempre no momento em que realizamos uma prece, para que saibamos buscar no fundo da nossa consciência a humildade necessária para nos dirigirmos a esse ser eterno, infinito, que está sempre tão próximo de nós. E nos dirigimos também a esses benfeitores que nos amparam e que nos conduzem durante toda a nossa vida. Senhor Jesus, obrigado por esses momentos de confraternização, por esses momentos de estarmos juntos, falando em vosso nome, do vosso Evangelho. Abraça-nos, Mestre querido, com toda a força do vosso amor e conduza-nos pela semana para que saibamos, na oração, equilibrar os nossos atos e trazer para o nosso lar o lenitivo de que precisamos. Obrigado, Jesus, pela vossa conduta. Permaneça conosco sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, pela vossa atenção. Devolvemos a palavra à nossa amiga Lúcia. Obrigada, Vanderlei, pelas palavras, pelos ensinamentos. Eu acho que foi um caminho aqui muito gostoso de te ouvir. E vamos aproveitar um pouquinho mais de você aqui. Eu agora peço às pessoas que abram os seus microfones, que abram as suas câmeras. E o Vanderlei está disposto aqui a nos responder perguntas. Se vocês tiverem perguntas, né, depois desse longo caminhar, então estamos aqui aptos a responder, né? Ele quer fazer essa dinâmica um pouquinho melhor de aproximação nesses minutinhos finais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Ótimo. Essa música, Se Eu Quiser Falar com Deus, não é de Gilberto Gil, não? É, de Gilberto Gil. A gente depois acabou completando. É porque há muitas músicas que Gilberto Gil fez, ele fez em parceria com o João Donato. E eu fiquei em dúvida se o João Donato não é autor de uma parte da letra dessa música. Eu vou pesquisar para a próxima vez eu não errar mais, para não ter dúvida. Com certeza é do Gilberto Gil. Eu só não sei se tem a parceria do João Donato. A gente não pode falar de uma música sem deixar ditando o nome do autor. Ele fez muitas músicas, João Donato. Talvez ela seja uma delas. Eu tenho que me certificar disso. Não, eu pesquisei no Google, só falou Gilberto Gil. Não falou então deve ser Gilberto Gil, sim. Talvez eu me enganei. O João Donato não está nessa... Né, dessa ele ficou fora. Deve ser dele, então. Mas é uma música muito bonita. Gilberto Gil estava inspirado, se ele não estava quando fez essa música, sabe? Gilberto Gil não nega esse lado transcendente dele, mas ele fez muitas músicas que nos levam a esse patamar. Muitos fizeram, tá? A gente só citou ele porque a música dele está ligada a isso. Existem muitos ensinamentos nessa música, nós podemos nos aprofundar nela e aprender muito com ela. De fato. Essa música, né? Maravilhosa. Eu tenho uma pergunta. Vamos Pode lá, falar, Juliana. Juliana. Eu não vou ligar minha câmera não, porque eu não passei perfume.
Eu queria perguntar para o Vanderlei, nessa questão da prece, porque muitas vezes a gente traz os nomes das pessoas, né, que estão necessitadas de prece para irradiação. Eu queria saber da importância de trazer os nomes. Se seria mais direcionado, ou se... Porque, por exemplo, se a gente está irradiando para as pessoas que estão internadas nos hospitais... lembrar. Pode continuar, Vanderlei. Quando a gente traz o nome da pessoa em especial, né? Uma pessoa que está doente, qual a importância de trazer o nome? A gente fez um comentário breve sobre a irradiação no momento da prece. A prece é uma irradiação. A gente faz uma invocação a Deus ou ao Espírito a quem a gente quer dirigir e faz uma irradiação. As irradiações, elas têm características que a gente pode, para nossa compreensão, fazer uma analogia com as ondas eletromagnéticas. Lembrando novamente, a prece, a irradiação não são ondas eletromagnéticas, são ondas muito superiores à eletromagnética, mas elas têm um funcionamento de nossa compreensão semelhante. As ondas eletromagnéticas, quando nós irradiamos, nós podemos optar por irradiar em todas as direções, que nós chamamos de isotrópica, ou seja, é uma irradiação que parte do ser que ora em todas as direções. Quando eu faço uma prece, por exemplo, para todos os atingidos pela pandemia, eu não posso direcionar a alguém, eu direciono a todo mundo, então ela se expande. Mas eu posso fazer uma prece direcionada, fazendo uma analogia com a antena parabólica, com essa que a gente se comunica com satélite, por exemplo. Eu direciono a minha prece, a minha irradiação, o meu pensamento para aquela pessoa. Então, essa prece vai ser, de certa forma, concentrada em direção àquela pessoa. E todos os seres que sintonizarem essa prece, essa irradiação, vão se direcionar a essa pessoa. Por isso que a gente põe o nome na reunião de irradiação, e é por isso que quando estamos fazendo uma prece direcionada a alguém, temos que ter esse alguém em nossa mente. A gente até mesmo pede o endereço, não porque os espíritos não saibam onde essa pessoa está, mas para nós é mais fácil manter a concentração se eu souber que eu estou fazendo uma prece ou uma irradiação em benefício do Vanderlei, que está internado no hospital tal, ou então que mora no endereço tal. Isso me dá uma noção de direção. E quando eu faço essa prece direcionada ou essa irradiação, eu estou sim direcionando a essa pessoa, estou como que estivesse juntando essas emanações benéficas que os espíritos superiores também vão transmutar e vão gerar em direção a essa pessoa. Ou então eu faço de forma, como chamamos, forma isotrópica, né? Ou seja, irradiando em todas as direções, como a luz do sol, que irradia em todas as direções. Uma lanterna, por exemplo, irradia em uma única direção. Eu não ilumino uma casa inteira com uma lanterna, mas eu ilumino com uma lâmpada incandescente que ela irradia em todas as direções. Não sei se eu fui claro, Juliana, na analogia que eu fiz. Foi? Sim, Foi, sim. Juliana? Muito, muito claro. Muito claro. Obrigada, Vanderlei. Vanderlei, eu tenho uma... Você falou no final uma coisa muito importante com relação ao comportamento quando eu estou acompanhando a prece de outra pessoa. Eu queria que você falasse um pouco mais em como eu devo direcionar. Por exemplo, você fez a prece final. Então, no decorrer da sua fala, quem está acompanhando a prece, como que eu vou me comportar com relação a acompanhar a prece em voz alta de outra pessoa? Cada pessoa, Lúcia, ela vai agir de uma forma. Tem gente que não consegue se concentrar em hipótese alguma. Então, ela tem que criar mecanismos dela para se concentrar. A melhor forma para se concentrar é tentar compreender o que a pessoa está falando, o que o orador está falando, e tentar construir imagens, sem ficar fazendo pinturas, mas tentar construir imagens em torno do que ela está falando. Então, quando ela começa a falar, nós estamos aqui nessa oração, obrigado, Jesus, por essa reunião que estamos fazendo nesse momento, a pessoa pensa em Jesus abençoando a reunião. Ela não precisa desenhar o quadro, mas ela tem na sua mente esse quadro de Jesus abençoando a nossa reunião. Gostaria de pedir auxílio para as pessoas que foram atingidas pela pandemia.
Então, a pessoa, na sua mente, ela vai acompanhando isso, ela pensa naquelas pessoas. Mas o que a gente quis dizer é o seguinte, se eu fizer uma prece, eu quero pedir agora para todas as pessoas que passaram pela dor da pandemia. Aí a pessoa que está acompanhando, ela lembra de um parente que está muito grave no hospital, começa a pensar nele. É claro que ele vai ser auxiliado, mas essa prece vai ser um pouco desvirtuada, ela já não vai ter mais aquela força de intensidade que ela teria antes. Então, se eu começo a fazer uma prece pelo meu pai, pela minha mãe, todos acompanham no meu pai e na minha mãe. Porque se cada um começar a pensar no seu pai e na sua mãe, não vai ter mais aquele direcionamento que nós dissemos com relação à prece. Por isso que a gente fala que a pessoa que faz prece, ela não pode se esconder na sua prece. Tem gente que faz prece e você não entende o que ela está falando. Tem uns que fazem prece com palavras tão difíceis que ninguém sabe o que ela está falando. Também não é bom. A menos que ela esteja no meio intelectual, logicamente. Num congresso espírita é aceitável isso, mas numa casa espírita pequena, ou numa casa espírita como Jerônimo Ribeiro, nós não podemos fazer uma prece rebuscada de palavras complexas, ou então eu tenho que traduzir a minha prece, para que a pessoa possa acompanhar essa prece. E esse acompanhamento, só para finalizar, ele é baseado nisso. Eu não devo ficar repetindo as palavras do orador. Isso não é interessante, porque fica mecânico. O melhor é acompanhar e formar imagens com o que ele está falando e tentar acompanhar essas imagens. Ou seja, né, não fazer uma prece paralela àquela que está sendo feita, né? Porque aí, como você falou, se é um feixe de luz que eu estou tentando construir, e aí eu faço algo paralelo, vai para outro canto, né? Muito bem. É de responsabilidade também do orador. Posso falar? Pode falar, Diana. Eu achei muito interessante isso, porque sempre fala, toda vez que fala em prece, tudo fala na malha do André Luiz, né? Que tem que acompanhar a palavra por palavra do orador. Eu, às vezes, vou acompanhando palavra por palavra, mas o meu pensamento não está acompanhando palavra por palavra. Não adianta. Cada um tem que definir de si. Se eu entendo, não, eu só me concentro se eu repetir palavra por palavra. Então, eu faço isso. Mas é de cada um. Se eu repetir palavra por palavra, eu vou repetir uma palavra e falar assim, nossa, ele falou uma palavra errada. Nossa, ele errou o plural. Pronto. Não estou acompanhando a prece. Então, eu tenho que entender o pensamento dele. Essa é a técnica que eu uso. Mas cada um vai usar a sua. Importante é acompanhar. Outra coisa... Valeu. Outra coisa importante, gente, prece não é discurso nem palestra. Prece não precisa durar mais do que 1 a 2 minutos, porque ninguém aguenta. Outra coisa, não se deve fazer prece com hiatos longos entre as palavras. Se a pessoa faz a prece, eu estou aqui pedindo a Jesus, nesse momento, as pessoas não se concentram. Pela internet, pior ainda, porque você pensa que falhou, opa, travou, será? Não é, você fica em dúvida. Então, não é bom fazer assim também. Eu tenho que fazer prece simples, mas tentar manter uma continuidade, uma harmonia. Prece também é harmonia. Exatamente. É o nosso esforço. Nem sempre a gente consegue, logicamente, mas devemos esforçar. Muito bem. Vanderlei, muito obrigada pelas palavras, por você estar aqui conosco. Você vê que hoje ele já emendou e já fez a prece final, né? Que foi legal. É bom a gente fazer essa dinâmica mesmo de diferença, porque ele falou e fez a experiência, né? Ou seja, mostrou na prática a condução, né? Executou, exatamente. Então, agradecemos muito a sua presença. Foi, acho que, muito gostoso para todo mundo estar aqui com você e que você possa voltar. Hoje não temos o nosso lanchinho. O lanche hoje é do nosso lar, entendeu? Nós bebemos, né? Bebemos dos fluidos aqui energéticos de cada um, né? O pudim, o bolinho, vai ficar para depois, quando a gente puder voltar. Então, sintam-se todos muito abraçados nessa noite de hoje. A semana que vem vamos iniciar um novo mês, então já tem toda a nossa programação pronta. Então, no dia 2 de outubro, teremos
conosco o Luiz Guilherme Castellani, que ele é tarefeiro da CEJAP e também o coordenador da área de estudos da Federação, com o tema Grandes Calamidades. Uma chance para... Espera que ficou na frente, para o amor universal. Então, tem aí outros, né, outros convidados aí ao longo do mês. São imperdíveis as nossas palestras, então estejam todos conosco.